Boa. Rodolfo, saindo de IPOs, e agora eu quero mudar para um assunto que eu sei que você curte pra caramba, que é fundos imobiliários. Esse é um assunto que, cara, a gente viu uma explosão no número de investidores, né? A gente chegou, acho que, a mais de 1,3 milhões de investidores em fundos imobiliários esse ano. Ano passado, ano passado, retrasado, a gente bateu a marca de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Eu acho que isso são algumas marcas que mostram o quanto, principalmente, a pessoa física está entrando no mercado e entendendo a importância da diversificação, de você não ter 100% em ações ou só 100% em fundos imobiliários ou coisas nesse sentido. E aí veio a pandemia e acabou colocando em xeque alguns setores. Muita gente pensou, socorro, é o fim dos fundos imobiliários de laje corporativa, é os fins dos fundos imobiliários de shopping, que eu acho que ainda tem muita coisa patinando, né, no fim das contas. Como que você estrutura a sua carteira com os seus fundos imobiliários? Quais são os tipos de fundos imobiliários que você mais gosta? O que você enxerga de oportunidade, por exemplo, nesse momento? Se tem coisa descontada e que eventualmente lá na frente pode fazer a gente sorrir. Boa, muito bom. Muitas coisas, e vamos aproveitar isso daqui porque é um tema muito bom e vai ajudar quem está aqui nos assistindo. Acho que assim, como qualquer outra classe de ativo, é importante você diversificar. Então, imagina quem estava ali 100% exposto a fundos imobiliários de shoppings. Historicamente, eles nunca fecharam. Mesmo ali, janeiro, 1º de janeiro e tal, sempre estava aberto shopping. Mesmo se talvez a loja não tivesse, estava alguma coisa aberta. E aí você viu um momento que, cara, tudo fechou. Então você já começa a ter uma lição aí, que não adianta ter só um tipo de segmento, é importante você diversificar. Então eu, Rodolfo, como premissa, eu gosto de estar exposto em 5 principais segmentos, que são o core da minha carteira de fundos imobiliários, que são as lajes corporativas. Acredito muito nelas, tá, Bea? Eu acho que a gente vai ter muito mais um modelo híbrido do que um modelo que todo mundo está em casa, porque a gente tem aqui uma estrutura, tem um estúdio e tudo mais, mas quantos são os que conseguem fazer isso, né? Às vezes está trabalhando aí com uma cadeira de plástico, está sentado na mesa de jantar, tipo, não é, a pessoa não estava habituada a isso e talvez as pessoas, para trabalhar bem, têm que estar com outras pessoas. Então, eu acredito muito mais em um momento que foi pontual, dado a situação que nós tivemos da pandemia, mas não algo que vai se perpetuar. E mais do que isso, né, Bea? Se você pegar bons imóveis de lajes corporativas bem localizados, se tudo der ruim, ele pode virar um fundo residencial, né? Ele pode, Sim. daquele grande andar, fazer ali alguns apartamentos e tal, e, poxa, como ele está muito bem localizado e tem uma estrutura, ele pode se tornar aí algo residencial. Foi algo que rolou muito lá nos Estados Unidos, né? Tanto que muitos prédios comerciais ali na própria Quinta Avenida, lá em Nova York, antigamente eles eram inteiramente comerciais. Aí o que é do nível da rua, às vezes se torna uma loja como uma loja da Puma, da Gucci e tudo mais, e para cima é algo residencial. Então acho que você nunca vai perder esse imóvel pela localização e pelo padrão construtivo que ele tem. Então, lajes para começar. Galpões logísticos é no-brainer para mim. A gente sabe o quanto que isso está crescendo, a demanda que se tem. O Brasil é um país continental e, poxa, tem que estar exposto a isso, porque só está crescendo e é muito previsível, tá? Ele não sofreu nada com a pandemia, muito pelo contrário, a demanda por galpões só aumentou. Então, tenho também aqui esse espaço na minha carteira. Tem uma questão de shopping centers, e talvez isso pode ser um pouco contraditório, né? Muita gente fica pensando, nossa, tem agora um online, muita gente compra online, galpões estão indo bem, mas shopping não vai vender assim. Mas muito pelo contrário, né? Eu acho que eu vou muito no shopping, né? Eu treino numa academia que fica dentro de um shopping. Cara, eu vou treinar e depois eu vou sair para algum lugar, eu já compro alguma coisa ali que tá perto, tá fácil, e tem coisas que não dá para você comprar online. Você tem Acho que que ver. Acho que a relação do brasileiro com shopping é diferente, por exemplo, da relação dos americanos com shopping, né, Rodolfo? Acho que a gente usa shopping muito para lazer e, óbvio, para compra também, mas a gente usa muito para lazer. E muitas vezes lá nos Estados Unidos, meu, você se enfia naqueles outlets é para comprar. Você quer comprar barato, ainda de preferência, mas aqui é diferente, né? Total, porque geralmente os shoppings lá, eles estão um pouco longe dos grandes centros, eles não são tão bem localizados como aqui. E lá também você tem uma segurança muito maior, que você pode andar com iPhone na rua, com MacBook. Quando eu fui lá, a primeira vez eu vi a gente no ponto de ônibus com MacBook no colo, eu quase parei. Eu falei, filha, ei, Aí, você não Rodolfo, tem vem para medo, não? Chapecó, querido. Aqui você pode fazer isso, não tem problema. Enfim, para quem está aqui em São Paulo já é outra coisa. Para quem for do Rio, então, e estiver por aqui, sabe Nem que se fala. é um pouco mais embaixo as coisas. Então,
é um centro de cultura e lazer, mas tem também essa tranquilidade de você estar em um lugar que, poxa, é seguro para você estar ali com família, com amigos, com filhos. Então, acho que o shopping ele é um lugar muito bom. E eu até fiz um estudo que eu vou, inclusive, compartilhar hoje nos meus stories, de que os REITs que tiveram melhor performance year to date do início do ano até agora são os de shopping. 40% eles saltaram. Então, no ano passado, os que tiveram melhor performance foram de data center, que lá fora tem, foram os de infraestrutura, que é torre de telecomunicação e tudo mais. E nesse ano, year to date, o que está melhor performando são os de shopping. Então, isso me remete que aqui no Brasil a gente pode ter, de fato, um movimento muito bom para os fundos imobiliários de shopping. É claro, fomos assolados por essa segunda onda aí que não foi tão forte assim nos Estados Unidos, mas aquela grande questão, né? Foi uma segunda onda um pouco menor, não foram 100 dias como no ano passado, foi um pouco menos, então, menos que a metade disso, na verdade. Então, acredito muito na retomada dos shoppings, até porque muitos fundos imobiliários estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, abaixo do valor que de fato os imóveis valem. Então, pensa um pouco mais para longo prazo e pensa no yield on cost, né? Pensa no preço que você está pagando agora nesse fundo, porque quando ele voltar a pagar bons dividendos, você vai se beneficiar muito disso. Aí, avançando, eu tenho recebíveis imobiliários, porque é um tipo de renda fixa que você tem ali dentro, que você tem uma garantia real, que tem o lastro imobiliário, e você consegue ter uma correção monetária, seja pelo CDI, IPCA ou IGPM. E assim, eu peguei... Eles conseguiram muito bem agora, né? Porque a gente teve o IGPM fechando 2020 acima de 23%, e o próprio IPCA 4,20 alguma coisa. Conseguiram muito bem, né? Muito, teve fundo imobiliário que subiu mais de 50%. Mesmo nesse cenário todo, e pagou mais de 10% de dividendo, né? Então, além dele subir 50%, ele te remunerou na conta da corretora 10%. Então, o seu total comp, o seu retorno total ali foi mais de 60%. Ô, Rodolfo, a gente está vendo várias pessoas buscando agora esses fundos de papel, né, de recebíveis e tal, só que tem alguns que eles estão assim, quando você olha a relação preço pelo valor patrimonial, né, que é uma métrica que muita gente usa para avaliar preço, muitos eles estão caros, vamos dizer assim. Tipo, você vai pegar um IRDM, ele está negociando acima do seu valor patrimonial, está entregando bons retornos, teve uma boa valorização. Quando você olha para esses ativos e você enxerga um PVP, por exemplo, acima de 1.2, 1.3, tem uns assim 1.4, você meio que descarta ou você faz ali uma avaliação para ver se não, talvez compense por causa do retorno lá na frente ou alguma coisa assim? Bom, eu só compro se tiver até 1,10, PVP de 1,10. Eu posso pagar até 10% a mais se aquilo é muito bom. Se ele está 40%, não faz sentido, tá? Porque eu já estou há um tempo nesse mercado de fundos imobiliários e eu sei que, principalmente, não é só a potencial correção que esse fundo pode ter, mas as próprias emissões, porque elas tendem a acontecer muito perto do valor patrimonial. Então, se o fundo está 150, o VP está aqui em 100 e tiver uma emissão em 100, geralmente vai ter uma correção nesse fundo para ele cair pelo menos ali para uns 130, né? Se isso não acontecer, quer dizer que está numa onda de euforia gigantesca. Só que, galera... tem eventos adversos no mercado, tá? E eu aprendi muitas coisas com essa experiência que eu tenho aí de alguns anos, como, por exemplo, o ano passado. Antes, Bea, qualquer subscrição que vinha, eu gostava do fundo, ela tá abaixo do valor de mercado, vou lá e já reservo. Ah, mas tem 30 dias ainda. Não importa, reserva. Só que ano passado eu tinha reservado o VILG11, né, um fundo de galpões logísticos, tem mais de 40% de exposição ao e-commerce, tem Magazine Luiza, Ambev, Tok Stock, de inquilino, enfim, um fundo muito bom, ali na casa dos 118. Reservei. Veio pandemia em março, e aquele fundo que estava 118 foi para 80. Caramba! Não dava para sair. Sim. Então, assim, se você vai aprendendo algumas coisas, né? Se tem uma oferta, tem uma subscrição, um follow-on, cara, espera ali os últimos 3 dias. Nossa, eu sempre digo pra galera esperar até o último. Tipo assim, você vai até no último dia, na última hora, entendeu? Porque vai saber, né? Só por garantia, você pode participar ainda. É que às vezes o último dia te dá aquela dor de barriga, você não conseguiu ver e tal, aí você perdeu. Então, pelo menos 3 dias ali que você vai avaliando, já reserva, putz, tá muito pertinho ali, tá tudo certo. Mas às vezes você queima a largada, né? Putz, a subscrição, bora, gosto desse fundo. Sim. Mas eu acho que tem que tomar cuidado. E, poxa,
Se eu já tenho em carteira e ele evoluiu, aí, às vezes, para um PVP de 1,4, 1,5, talvez você faz ali um reajuste na própria carteira, vendendo um pouco das cotas, porque, poxa, o ganho de capital que você teve foi bem expressivo, mas eu não gosto de comprar nada com tanto ágil, tá? Porque Sim. eu acho que o preço ele é muito importante no mercado, né? Você não compra qualquer coisa a qualquer preço. Não, é importante ponderar isso daí. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes está num baita boom, está numa euforia, está tudo certo, tudo bem. Mas tem momentos que o mercado cai e a gente sabe que quando cai, cai de verdade, não é brincadeira, e muitas vezes cai da pior forma possível, né? Você nem imaginava que ia ser circuit breaker atrás de circuit breaker, né? Como o Charles Wicks diz, né? É eita atrás de eita, né? Às vezes, lá em março do ano passado, se a bolsa cai 5% em um dia, você fala, nossa, só 5%? Por que não caiu mais? Ué? Pois é, e aí, bom, a gente teve a alta da Selic, né? Para esses fundos de recebíveis, eu acho que em algum momento a gente ainda tem a perspectiva de continuar com uma inflação alta para esse ano. E isso o próprio Paulo Guedes já falou, né? Com o aumento da taxa Selic, acho que esses papéis eles ainda vão entregar bons resultados para esse ano. Você vai ter provavelmente Selic alta e as taxas de inflação também altas. Então, acho que você vê que esse ano, pelo menos 2021, continua sendo um bom ano para esse tipo de fundo? Eu acredito que sim, só precisa tomar cuidado agora querer ter indexado muito forte a IGPM, por exemplo, porque, putz, veio um boom, está em 30% nos últimos 12 meses, acima de 30%, só que muito em virtude do dólar e tal, e talvez ele dê uma arrefecida. Então, cuidado em ser a pessoa que vai pagar o jantar de todo mundo. Então, agora mesmo eu estou olhando muito mais para fundo imobiliário que está mais indexado ao CDI. Porque aqueles que estavam indexados ao CDI sofreram muito, porque do nada o CDI saiu de 6,5% para 2%. E talvez se ele remunerava na média ali CDI mais 2%, tipo, ele começou a pagar 4% ao ano. Muito pouco. Só que agora o CDI está crescendo, né? Foi para 2,75%, pode aumentar ainda um pouco mais. Então, eles são fundos bem amassados que você pode ter em carteira e surfar essa onda, tá? E para fechar, um último segmento que eu curto muito é renda urbana, Ber. Como assim, renda urbana? Vamos lá que eu explico para você. Mas o renda urbana, ele foca muito em lojas de rua. Então, vai focar em supermercados ou mesmo aqueles mais educacionais. Então, a gente tem exemplos como o HGRU e o TRXF11, que são fundos que têm esse grande foco. E a gente viu que supermercado em nenhum momento fechou em meio à pandemia. Ficaram ali super bem. E quando você olha, por exemplo, fundos como o TRXF, ele tem mais de 40 imóveis espalhados no Brasil inteiro. Os principais locatários é o grupo GPA, né, com o Açaí, agora o Pão de Açúcar, tem o Extra, tem a Sodimac, que é um grande home center, e tem a Camil. Então você tem aí um baita pool de ótimos inquilinos, está espalhado no Brasil inteiro. E qual a chance de um supermercado como esse, de uma rede grande, não ser rentável? Pouquíssimo provável. Difícil. São empresas que, inclusive, têm capital aberto em bolsa, você consegue monitorar muito melhor o resultado dela. Então, esse segmento de renda urbana, eu acho que ele está se destacando bastante aqui no Brasil. Tinha poucos representantes, tinha só o HGRU, que quando eu comprei ele lá em 2018, ele tinha um só imóvel. Aí veio uma grande emissão, ele comprou mais 10. Então, tipo, ele foi aumentando. E hoje o HGRU, ele tem supermercados da Rede Big, que era o antigo Walmart, e o TRXF ele tem essa questão aí de uma boa diversificação de inquilinos. E para fechar, né, um bônusinho para a galera, olhar para os fundos residenciais, tá? É algo que está crescendo aqui hoje no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem muitos REITs voltados a essa questão residencial, mas aqui no Brasil a gente está crescendo e olhem principalmente para o JFL Living. Acho que é um fundo bem interessante, novo aí no mercado. O filho do Paulo Leman é um dos sócios, então acho que talvez esse pessoal saiba fazer negócios. Só um pouquinho. Tem um baita padrão construtivo, está aqui na Vila Olímpia e está na Faria Lima, em São Paulo, então ótimas localizações, tem um preço por metro quadrado acima de R$200, e tem prazo médio de contrato ali de 24 meses. Então, assim, você tem várias pessoas de uma forma bem pulverizada que está lá dentro, com contratos de longa duração, pagando um ticket mais alto voltado ali para o público A e B em São Paulo, que assim,
tem muito espaço, tá? Tem muita gente com muito dinheiro, mais do que a gente imagina aqui em São Paulo. A gente até fica assustado, né? Com tanto dinheiro, a gente vê Porsche, Ferrari, tanto carro aqui em São Paulo, que às vezes até fica abismado, e eu acho que essa questão residencial vai aumentar cada vez mais por aqui, né? Porque antigamente, Bé, era aquela questão, né? Eu tinha que ter alguma coisa para ser alguém, né? Eu tinha que ter carro, eu tinha que ter casa, e hoje em dia já não é bem assim, né? A galera tá pensando muito mais em, poxa, ele viajar e ao invés de comprar uma casa de campo, usar um Airbnb, ao invés de ter uma casa, colocar alguma coisa, ao invés de ter o carro, pegar um carro por assinatura da Movida ou mesmo andar de Uber. Então, acho que a gente está numa sociedade cada vez mais avançada em relação a isso. O pessoal também começou a fazer algumas contas e entender o que cabe, o que não cabe no bolso também, né? Mas, Rodolfo, eu vi que você falou de várias classes de fundos imobiliários, mas você deixou fundos de fundos fora. Tem algum motivo em especial? Porque, assim, eu vejo muita gente dizendo assim, eu não invisto em fundos de fundos porque você paga a taxa 2 vezes, mas aí quando você vai ver, às vezes tem alguns fundos de fundos que eles estão com retornos melhores do que, por exemplo, um fundo de renda. Tem algum motivo em específico que você não falou de fundo, você não investe mesmo em nada dessa classe de fundo imobiliário? Eu invisto quando a relação preço-valor patrimonial dos fundos de fundos estão abaixo de 0,90. Ou seja, eu sei que ele está com desconto em relação aos fundos imobiliários que ele investe de no mínimo 10%. Aí para mim começa a fazer sentido. Porque de resto eu posso fazer diretamente porque eu sei diversificar minha carteira e eu consigo ter ali uma renda no composto interessante. Então, eu não preciso muitas vezes delegar essa gestão para uma outra pessoa. E tem outro ponto também, né, Bea? Talvez quando um fundo de fundo precisa de mais recursos, é quando o preço das cotas estão melhores, mas os cotistas não vão entrar na emissão. Então, por exemplo, quando o mercado está lá em cima e está tudo no hype, ele consegue fazer emissão e captar recursos, só que ele vai pagar caro nesses fundos imobiliários. Quando o mercado está lá embaixo, no melhor cenário, ele vai fazer uma emissão? Não vai fazer emissão. Então é complicado, porque você tem um gestor profissional ali, só que ele não vai ter os recursos no melhor momento para ele conseguir fazer compras. Então foi algo que eu fui olhando ao longo do tempo, que talvez em algum ciclo faz muito sentido, mas carregar mesmo assim, para mim, não faz tanto. Então, somente quando eu vejo que tem um desconto aí de 10% em relação ao valor patrimonial, que aí sim eu entro, porque esse desconto justifica eu entrar pensando tanto em ganho de capital, como também nos dividendos que ele vai distribuir.